Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar dois pontos importantes, né, na construção do projeto e do TCC de vocês, que seria a citação e a referência. Como que eu devo citar e referenciar corretamente? Parece ser um tema simples, né, mas é justamente aí onde muitos alunos erram, na hora de fazer a devida referência à fonte que está utilizando. Então aqui nós vamos ver como que a gente realmente deve citar, né, e referenciar os textos que nós estamos trabalhando dentro do nosso projeto de pesquisa, dentro do seu TCC. Para começar, né, é importante que a gente responda uma pergunta, né? Que pergunta é essa? Então, por que a gente tem que citar? Citar nossas fontes, os artigos que a gente está lendo, né? Primeiro, né, para permitir uma acessibilidade, né? Então, isso vai facilitar a verificação e a exploração por outros leitores. Então, outras pessoas que forem ler seus projetos, forem ler seus artigos científicos, ela vai ter um caminho a seguir. De onde foi que você tirou aquelas informações, aquelas fontes? Então, isso é importante. Depois, para sustentar seus argumentos, né? Então, se você evidenciou algo, encontrou algum resultado, tem algum achado, você tem que conectar isso com a literatura. Isso tem que ser fortalecido com o que já existe na literatura. E aí, isso eu preciso referenciar e boas referências, né? Referências de credibilidade. Então, a citação correta, ela vai fortalecer, né, e dar credibilidade mais aos achados que você encontrou no seu estudo ou a hipótese que você está gerando para o seu projeto. Outra coisa é evitar plágio, gente. Se você escreve, coloca algo que você não falou sem a devida citação, isso é plágio. Então nós devemos buscar sempre manter a integridade e ética acadêmica citando aquilo que eu não falei, tá? Um conceito que eu não construí. Então eu tenho que dar e eu tenho que dar crédito a quem fez isso, né? A pessoa que escreveu, que trabalhou, que pesquisou, eu tenho que dar crédito. Então a ciência, né, na ciência toda ideia, toda informação, ela precisa ser dita, né? Precisa ser dito de onde que veio, né? E aí a gente precisa fazer essa devida citação. Como é que a gente faz essa citação? Bom, aqui no Brasil a gente segue as normas da ABNT, né? Existe uma norma, né, que inclusive é uma norma recente da ABNT, que é essa daqui, ó, a 10520 de 2023, que ela diz como que nós devemos fazer, como a gente deve, né, fazer a devida citação, né? Eu vou mostrar essa norma aqui para vocês. Essa norma ela tá também na pasta de vocês para vocês terem acesso e é importante que vocês deem uma lida, né, mais detalhada nessa normativa. Essa daqui é a normativa de citação, né, que eu falei para vocês, a 10520 da ABNT de 2023. Aqui você vai, ó, é um documento bem detalhado, dê uma olhadinha depois, não faz sentido a gente ficar se debruçando nela, né? Eu vou fazer um resumo já, mas basicamente aqui vai mostrar algumas alterações que tiveram no modo de citação, como que eu devo fazer, né, a partir de agora, né, as citações. Então tem um sistema autodata, então vai mostrando todas as novas regras em relação à utilização da citação dentro dos trabalhos científicos. Citação direta, citação de citação, né, citação indireta, né? Então, como é que funciona isso? Então, gente, ó, basicamente, nós temos três tipos de citação. Nós temos a citação curta, direta curta. O que é essa citação direta curta? É quando eu quero escrever exatamente o que o autor falou, que está no artigo. E isso não pode passar de 3 linhas no parágrafo que eu estou escrevendo. Por exemplo, lá no parágrafo do meu texto, né? Então não pode passar de 3 linhas. Então, quando é menos de 3 linhas,
é uma citação curta. Nesse caso, eu vou utilizar aspas, tá bom? Eu vou utilizar aspas. Por exemplo, tem esse exemplo aqui, ó. A obesidade é um fator de risco para a Covid-19 grave. Então, eu cito o autor, e aí lembrando que essa daqui é o novo formato de citação, tá bom? Da ABNT. A gente coloca, mesmo dentro do parênteses, a gente coloca só a primeira letra em caixa alta, coloca o ano e o número da página onde você encontrou a citação direta, ok? Isso é quando é citação direta, você coloca aqui entre aspas. Citação direta longa é quando é mais de 3 linhas. Quando é mais de 3 linhas, né, no formato normal lá, aí você vai fazer a citação direta longa. A citação direta longa você vai fazer um parágrafo recuado, 4 centímetros de recuo, fonte 10 sem aspas. A exemplo desse daqui. Então, o impacto da Covid nos desfechos clínicos da Covid, o impacto da obesidade nos desfechos clínicos da Covid-19 tem sido amplamente discutido, como descreve Silas 2020, página 45. Aí aqui, ó, tem isso aqui. Isso aqui foi o que Silas falou, exatamente como ele falou no texto dele, ok? E aí nós temos a citação indireta, que é a que eu mais recomendo vocês fazerem, porque dá mais fluidez ao texto e permite que vocês façam uma análise crítica do texto, tá certo? Então, essa análise direto é quando você reescreve com as suas próprias palavras a ideia do autor. Ela continua sendo do autor, mas você reescreveu, você parafraseou, né, essa informação do autor. Então, quando você reescreve essas ideias, ela se torna uma citação indireta. Aí, nesse caso, você não precisa colocar, e não importa o tamanho, né? Você não precisa colocar nem a aspas e nem precisa fazer o recuo. E a citação não precisa do número de páginas. Isso tudo está lá na normativa, tá certo? Eu sempre, como eu falei para vocês, eu sugiro sempre vocês darem preferências, sempre dar preferência à citação indireta, que é aquela onde você vai parafrasear. O que é parafrasear? É você ler o texto, né, e escrever com as suas palavras, com a sua compreensão, o que o autor falou. A informação continua sendo dele, de autoria dele, mas você reestruturou, né, essa informação. Isso dá mais fluidez ao texto, tá? Então, esses são os tipos de citação. Citação curta, citação longa, citação direta curta, citação direta longa e citação indireta, ok? Além disso, você pode ver também dentro do texto 2 tipos de citação, que a gente chama de citação narrativa e a citação parentética. O que é a citação narrativa, gente? A citação narrativa é quando o autor ele aparece na frase, ele aparece dentro do texto, tá? É muito comum eu ver isso, né? Principalmente para quem está iniciando, né? Então, a citação narrativa, o autor ele é chamado para dentro da frase, ele é chamado para dentro do texto. Quando que eu utilizo esse tipo de citação? Quando o foco, eu vou utilizar esse tipo quando o foco é o autor e não o achado, tá bom? Então, quando é assim, quando é uma coisa muito específica que somente aquele autor encontrou, ou você quer realmente dar destaque para o autor, então você pode utilizar a citação narrativa, tá bom? Porém, se você ficar utilizando muito esse tipo de citação, acaba que ela fica cansativa, o texto fica cansativo, né? Esse daqui é um exemplo, ó, que foi dado aqui, ó, com vocês. Segundo Silva, né, digélia nativa aumenta VGF. Já Souza relatou que Moringa reduziu isso. E Pereira mostrou isso. Então, isso daqui é a citação narrativa. E tem a outra que é a citação parentética. É aquela citação que vem dentro do parêntese. Quando que a gente utiliza ela, gente? A gente utiliza ela quando o foco é no achado. E, particularmente, eu sempre sugiro que a maioria dos nossos textos, eles tenham um foco no achado.
principalmente quando for conceitos que outros autores estão discutindo, tá bom? Então, quando o foco é no achado e não no autor, a gente utiliza a citação parentética. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho visto muitos alunos utilizando muito citação narrativa. O texto fica muito cansativo. Isso mantém o texto contínuo e claro, sem ficar fazendo repetições. Há um exemplo aqui, ó. O uso de nigélia sativa, aí botou o nome do autor, e moringa oleífera aumenta a VGF e reduziu o tempo de epitelização. Enquanto o nanogel de Nicânia micrata acelerou o fechamento dos ratos, ok? Eu nem preciso citar, eu estou vendo a citação aqui, mas eu não preciso, na hora da leitura, ficar citando os autores, ficar falando. Aqui não, eu tenho que ficar toda hora dizendo. Segundo Silva, já aconteceu isso. Já Souza viu isso e o Pereira viu aquilo. Isso se torna cansativo. Então, sempre deem preferência à citação parentética. Tá bom? A não ser que seu foco seja o autor, ou seja um achado muito específico que só aquele autor encontrou e vocês querem dar destaque, aí você utiliza a citação narrativa. Então nós temos esses dois tipos, os dois tipos podem ser utilizados, mas tem que ser utilizado com cautela, né? Outra coisa importante na hora de você citar, né, uma determinada referência dentro do seu texto é saber onde citar. Ou eu cito dentro do texto, tá? Ou eu cito no final do parágrafo. Já vi muitos exemplos assim. Como assim, professor? Por exemplo, uma citação dentro do texto. A citação dentro do texto é quando você cita logo após a informação que o autor falou, né? Por exemplo, aqui, ó, o uso de nigélia sativa, eu já coloquei aqui, ó, quem citou isso, quem falou da nigélia sativa. E moringa oleífera, eu já falei quem foi que citou. Aumentou o VGF e reduziu o tempo de epitelização. Enquanto o nanogel de Nicânia micrata acelerou o fechamento dos ratos. Quando você vê isso daqui, você não tem dúvida de quem falou o quê. Eu sei que foi Silva que falou sobre a nigélia, eu sei que foi Souza que falou sobre a moringa, e eu sei que foi o Pereira que falou sobre a Nicânia. Né? Não tem dúvida. Então isso evita o leitor ter dúvida de quem falou o quê. O outro tipo de citação, né, que é feito é quando ela é feita no final do parágrafo. Então todas as referências, todas as citações desse parágrafo, elas ficam acumuladas no final do parágrafo. Qual o problema desse tipo de citação? O leitor, ele não vai saber quem falou o quê. Ele não vai saber qual foi o autor. Aqui tem, ó, o uso de nigélia sativa e moringa oleífera aumentou o VGF e reduziu o tempo de epitelização, enquanto o nanogel de Nicânia micrata acelerou o fechamento em ratos. Aí no final do parágrafo, Pereira, Silva e Souza. Me pergunto, quem falou o quê? Certo? Se eu estivesse analisando esse projeto, eu iria partir do pressuposto de que todos esses autores falaram isso aqui tudinho. Esse é o pressuposto que se faz na hora de ler um texto dessa forma aqui. O que é errado, tá bom? O que é o errado. A gente tem que citar o autor, né? Nós temos que relacionando diretamente à informação que ele forneceu. Então, a forma mais correta de citar é essa daqui, dentro do texto. Então, quando vocês estiverem construindo os textos de vocês, busquem fazer a citação utilizando citação dentro do texto. Isso, tá bom? Citação dentro do texto, ok? Então, essas são as formas de fazer a citação. Outra coisa, referência, ok? As referências, existem a norma específica também para você referenciar. A norma da BNT das referências é essa daqui, ó, é a 6023 de 2018. Eu vou mostrar para vocês aqui o documento que vai estar disponível também para vocês olharem. É importante que vocês tenham atenção a esse documento para ver os detalhes. Esse documento aqui, ele é bastante completo e ele mostra como você deve referenciar diferentes tipos de informação, tá? Fala aqui do autor, tal. Então, tipo, como que eu devo referenciar livro? Como que eu devo referenciar artigos? Como que eu devo referenciar, por exemplo, uma página na internet? Como que eu devo referenciar uma lei?
como que eu devo referenciar uma cartilha, como que eu devo referenciar uma patente, como que eu devo referenciar um capítulo de livro. Então, tudo isso daqui tem. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como referenciar algo, sugiro que você olhe aqui nessa normativa para ver como que é a referência, né, a forma adequada de referenciar isso. Eu coloquei aqui na apresentação os principais, né, tipos de documentos que a gente referencia, que você referencia nos trabalhos, no projeto, no TCC. É livro. Como é que eu referencio o livro? Sempre eu coloco o sobrenome em caixa alta e depois o nome. Aqui o nome não pode ser abreviado, né? Antes a norma, né, permitia que o nome fosse abreviado, agora ele não pode mais ser abreviado, tá bom? Então, o nome ele não é abreviado, ele é por extenso, completo. Coloco o nome e nome do meio, se tiver. Então, coloca aqui. Depois coloco em itálico, coloco o nome do livro, né? Nome do livro, a edição, o local onde ele foi publicado, a editora, sempre com esses, ó, tem um ponto, aí bota editora, né? Editora, 2 pontos, o local, 2 pontos, editora, e aí depois o ano, ok? Isso aqui é como citar livro. Artigo científico, mesma coisa, sobrenome, nome, título do artigo, título do periódico, tá? Em itálico, título do periódico em itálico, volume, número se tiver, página se tiver, né? A página inicial e a final e o ano. Aqui está um exemplo aqui, para vocês olharem. E um documento online, uma página da internet, mesma coisa. Coloca o nome e sobrenome. Ah, não tem um autor, não tem um nome e sobrenome, então coloca o título do principal responsável pela página, né? Ah, se é uma empresa, então coloca aqui. Coloca o título do texto, né, que você está pegando dessa página, aí você vai colocar disponível em, você coloca o link na íntegra e você coloca aqui o dia, o mês e o ano em que você acessou aquela informação. Como por exemplo aqui, ó, Universidade Federal do Maranhão, manual de redação do TCC, disponível em, aí UFMA, aqui tá simplificado, mas tem que colocar o acesso completo. Acesso em 25 de setembro, abreviado, de 2025. Essas são as principais tipos de texto que você geralmente vai referenciar no seu projeto, mas é importante que você veja outras, né? E aí para isso você tem que ir aqui, ó, no documento. Ah, eu quero referenciar uma patente, então olha aqui no documento da ABNT que traz essas orientações. Ah, eu quero referenciar um resumo de congressos. Então coloca aqui como é que referencia. Eu quero referenciar uma monografia. Aqui tem dizendo como é que referencia a monografia, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que você pode estar utilizando ferramentas para estar automatizando isso. Porque tem ferramentas que fazem isso. Automatiza esse processo de citação e de organização das referências. Mas mesmo assim você precisa entender essas regras. Por quê? Porque se der algum erro no sistema, você tem como corrigir esses erros porque você sabe a regra, ok? Então, em relação às referências, o que eu queria falar era isso. Queria colocar um outro ponto que não está relacionado com referência e citação, mas está relacionado com as normas da ABNT. É essa outra normativa aqui, gente. Ela é muito recente, tá bom? Essa normativa é a 14.724. Essa normativa aqui, gente, ela é muito atual e ela mostra como que você deve organizar o seu trabalho. Você vai receber o modelo já padrão, tá bom? Do projeto de TCC, mas é importante você ter noção de que existe essa normativa, né, para outras, né, para outras situações necessárias e até mesmo para o projeto ou TCC, saber como que você deve organizar o seu trabalho de TCC, tá bom? Então aqui tem mostrando tudo, como criar como criar os agradecimentos, como que você coloca os tópicos e subtópicos, se é em negrito, se é em itálico, qual o recuo, sumário. Então tem todas as informações aqui. É importante que você depois dê uma olhada para verificar, né, todas essas normativas, ok?